Oi, gente. Estamos de volta. O velho do ETS e as viagens com histórias do velho. Dando continuidade à história do médium Zé Arigó. Agora vamos falar um cadinho da relação do médium com o presidente Juscelino Kubitschek, popularmente conhecido como o presidente JK. O ano era 1955 e por conta da campanha para as eleições presidenciais foi que o então candidato à presidência JK conheceu o trabalho do médium Arigó. A essa altura, o médium já era muito conhecido no país e certamente que JK já havia ouvido falar dele. Mas o encontro entre eles ocorreu somente quando o candidato foi visitar em sua campanha a cidade de Congonhas. JK era um homem carismático, de personalidade marcante e muito popular em qualquer lugar que fosse. Defendia a política do presidente Vargas e garantia em sua campanha que o Brasil teria um progresso de 50 anos em apenas 5 anos. Contrariados, os seus adversários admitiam que ele era reconhecido por cumprir as suas promessas. Entretanto, ele também tinha o reconhecimento pelas suas extravagâncias, a extravagância das ideias, mesmo antes de ser eleito. Em um dos seus comícios, ele prometeu que cumpriria a Constituição, artigo por artigo. E ele se esqueceu da parte dela, em que dizia que o governo teria que construir uma sede centralizada no país. Mas algumas das pessoas presentes não esqueceram e o cobraram sobre essa questão. O candidato então disse que não tinha se atentado para isso, mas era isso que dizia a Constituição, era isso que ele faria e fez. Apesar de ter sido acusado de corrupção e por ter altos gastos com a construção de Brasília, ainda assim a construção da capital naquela localização ajudou o desenvolvimento do rico interior do país. Pelo menos é assim que conta a história. Como dizem, quem conta a história são os vencedores. Nesse caso, foi que JK passou a conhecer o trabalho que o Arigó prestava para a população de Congonhas. E ele ficou impressionado com o que viu. JK era médico cirurgião, tinha se especializado em Paris e no Oriente Médio. E, segundo ele,
não encontrava palavras para descrever o que ele havia visto. Arigó convidou Juscelino para que almoçasse em sua casa e o candidato, impressionado, aceitou. Formou-se aí uma amizade que durou por anos. Mas houve um fato que marcou ainda mais essa amizade. Uma das filhas de Juscelino estava sofrendo por conta de uma grave deformação e precisou ir para o ZEUA fazer uma delicada cirurgia na coluna. Após a cirurgia, ela ficou imobilizada durante meses. Algum tempo depois, constataram que a jovem estava com 2 pedras nos rins e essa complicação poderia se tornar fatal no caso dela. Assim é que contou JK. Disse ele que a esposa lhe perguntou se não seria possível que ele pedisse ao Arigó para que fosse até o Rio de Janeiro tratar de sua filha. Juscelino concordou e entrou em contato com o médium. Ele ligou para Arigó e disse que a filha estava muito doente, mas ele não contou qual era o problema da jovem. Na tarde do dia seguinte, depois de dirigir por cerca de 6 horas, o médium chegou à casa de JK. E antes que ele explicasse o problema da filha, o médium lhe entregou um papel contendo uma receita. Juscelino, como médico que era, compreendeu que a medicação era realmente indicada para o tipo de problema da filha. Ainda assim, levou a receita até o médico da família, que estava tomando conta do caso da filha, e lhe questionou se seria válido aquele tratamento. O médico disse que naquele caso a medicação não seria eficaz, mas que mal algum faria em utilizá-la. Juscelino, então, administrou a medicação à filha, que ficou completamente curada. Juscelino já tinha ouvido falar que as receitas do médico nem sempre faziam sentido, mas que eram sempre eficazes. A partir daquele dia, em suas viagens, sempre que possível, o presidente e sua esposa passavam por Congonhas para uma visita informal ao Arigó. Em uma dessas visitas, o presidente ofereceu de presente ao médium um relógio de pulso em ouro maciço. Esse recusou o presente, explicando que não podia aceitar qualquer presente ou o dinheiro de alguém que tivesse se beneficiado com a sua cura. Essa foi a parte da história de hoje. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui com nossa viagem
e com nossa história. Na próxima viagem, nós vamos ver quais foram os perrengues enfrentados pelo Arigó, porque eles estavam aumentando cada vez mais. Um beijo do velho do ETS. Aqui estamos, são e salvos.